Cristo Jesus. Amém? É o que a Bíblia Sagrada diz. E a Bíblia Sagrada, ela é enfática em mostrar o seguinte: o homem pecou e ele merecia a morte. O que é morte, irmão Mateus? Morte é separação. Diga assim: morte é separação. Então, quando alguém te perguntar o que é morte, você vai explicar: separação. Quando Adão pecou e errou, Deus disse: se você comer do fruto, você morrerá. Ou seja, foi separado. Aonde aconteceu a separação? O espírito foi separado da alma. Amém? Mas a alma continuou no corpo, porque morte é separar. Agora, Deus criou o corpo para a alma do homem habitar, mas Deus criou o espírito para o Espírito Santo de Deus habitar. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém. O teu espírito é a casa de Deus e só Ele habita. Aleluia! Por isso que nada pode satisfazer. Agostinho dizia: dentro do coração do homem existe um espaço vazio que só a presença de Deus pode preencher. É por isso que lá no inferno existe choro e ranger de dente, porque quando o homem vai para o inferno, a sua alma estará eternamente separada de Deus. Deus de poder, aleluia. Então a separação de Deus é a pior tragédia que pode acontecer no homem. Deus, é verdade, Senhor. A primeira morte veio no espírito, então o homem perdeu a comunhão com Deus, a ponto de que Deus entrou no jardim e ele não sentiu a presença de Deus. Deus de poder. Mas os seus ouvidos naturais ouviram a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo e se escondeu. Não eu ouvia todo dia. Mas qual é a diferença? A diferença era o espírito do homem que estava morto. E quando o espírito do homem está morto, ele está desabilitado a estar na presença de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus perguntou: aonde estás, Adão? E Adão respondeu: eu tive medo e me escondi. Por que você se escondeu? Porque eu estava nu. E da corpo daquele cordeiro fez vestes para Adão vestir. Por isso que na Bíblia você lê na carta de Pedro que Cristo Jesus é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Havia um mistério acontecendo ali. Cristo estava escondido dentro do Pai. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Ele estava escondido em Deus. Então Cristo pulou para fora e assumiu a forma de um cordeiro. Aleluia. E de uma forma profética, Cristo, o Pai, pegou o cordeiro e ministrou o culto. Aleluia. O que é culto? Culto é serviço, o lugar onde o sangue é derramado, a aliança é feita e a unidade é restaurada. Glória a Deus. Isso é um culto. Então, aquele cordeiro foi levado para o culto para que eu e você, para que Adão e a humanidade pudesse ter uma esperança. Aleluia. E que esperança é essa, irmão Mateus? A profecia. Aleluia. Deus olhou para a mulher e disse: mulher, já que a serpente te enganou, eu te digo uma coisa: da tua descendência, da tua semente, ou seja, os teus filhos, a tua geração, vão sempre ser inimigas da serpente. Deus, aleluia. Vocês não vão querer amizade com a serpente, e não é apenas isso, ela ferirá o teu calcanhar,
mas você vai ferir a sua cabeça. Glória a Deus. E o que isso significa, irmão Mateus? Todos sabem que tudo que Deus fala, existem níveis de aplicação profética. Amém? Amém. Aquela mulher representava Israel. Amém? Amém. A nação de Israel, a mesma de Apocalipse 12, da qual nasceu um judeu chamado Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele pegou a cruz e levou sobre os seus ombros. E quando ele caminhava para o Gólgota, a Bíblia diz que ele fraquejou e caiu. Quem lembra disso? Amém? Amém. No mundo físico, os homens estavam olhando Jesus caminhando e cair. Mas no mundo espiritual estava acontecendo algo. Jesus estava indo para o propósito, para religar o homem com Deus, para assumir o lugar do sacrifício. E quando ele vai cair caminhando e olhando para o seu propósito, a serpente, Satanás, aqui sempre atraiçoeiro, ele sempre engana, ele veio por trás e feriu o calcanhar de Jesus. E por isso Jesus fraquejou. Deus. Alabacanda. Aleluia. O que você está dizendo, irmão Mateus? Aqui eu abro a revelação para dizer: muitas pessoas olham para a sua vida e veem você caminhando, andando na missão, andando no projeto de Deus para a sua vida, mas de repente você cai, e alguém olha e diz assim: é apenas uma queda. Ah, isso é porque ele é preguiçoso, isso é porque desiste fácil. Ei, você não está entendendo. No mundo espiritual existe uma serpente que está querendo ferir o seu calcanhar. Então, quando você ver alguém caindo, não fique julgando ele, porque a serpente mordeu o calcanhar e ele tropeçou, ele errou. Não faça isso, não. Tome posse da palavra de Deus e diga: Satanás, você feriu o calcanhar do meu irmão, mas eu vou ferir a tua cabeça. Eu vou arrebentar contigo na oração. Você tem que prestar atenção nos profetas de Deus, porque o que acontece na vida do profeta de Deus é uma mensagem. Aleluia. Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, cava um buraco na parede e passa para o outro lado e faz como quem vai viajar. Por quê, Senhor? Porque é profético. Aleluia. Precisamos voltar a ter discernimento espiritual. Mas irmão Mateus está dizendo que ela foi ferida. Não, eu estou dizendo uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 20, que a igreja não é templo, é a igreja. Eu e você, a igreja. E aí eu vou abrir um parênteses: ninguém consegue ser igreja sozinho. Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Cada um. Você é uma pedra viva, eu sou uma pedra viva, você é uma pedra viva. Cada um é uma pedra que fala, uma pedra que louva, uma pedra que Deus usa para construir a sua casa. Mas a Bíblia diz no plural, o apóstolo Paulo escreve: vós juntos são, vós sois templo do Espírito Santo. Aleluia. Sozinho eu não sou o templo do Espírito Santo, mas quando eu, através do amor de Jesus, através da humildade, através da palavra de Deus, ando em comunhão com meu irmão, então o Espírito Santo de Deus age no meio de nós, caminha no meio de nós, fala no meio de nós, porque juntos nós somos templo do Espírito. Ficar em casa cultuando não é igreja, é pedra viva.
Sim ou não? Você já viu alguém trabalhar dentro de uma pedra? Sim ou não? Não. Você já viu alguém ir numa igreja dentro de uma pedra? Não. Mas dentro do templo. Aleluia. Se tiver frio, você faz uma casa. Se você quer adorar, você faz um templo. Aleluia. Porque juntos nós cumprimos o propósito. O propósito não se cumpre sozinho, irmão. Verdade. Você tem uma peça que encaixa em mim. Eu tenho uma peça que encaixa em você. Aleluia. Está entendendo? Então, a Bíblia está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 2, versículo 20 está escrito que a igreja de Jesus é a plenitude do cabeça, aquele que enche todas as coisas e a qual constituiu sobre todo o seu poder e colocou todos os principados e potestades debaixo dos seus pés. Glória a ti, Deus. Então Efésios 2:20 diz que a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Diga assim: fundamento apostólico e profético. Efésios 2:20. A igreja tem fundamento. Então os fundamentos eles não aparecem. É um ministério de bastidores. Efésios 4:11 diz que Cristo deu dons aos homens e estabeleceu 5 ministérios: o ministério apostólico, o ministério de profeta, o ministério de evangelista, o ministério de pastor e o ministério de mestre. E os únicos 2 que aparecem é o ministério do pastor e do evangelista. E na igreja evangélica brasileira você vê muito o ministério do pastor e o ministério do evangelista. Mas cadê os outros 3? Eles estão nos bastidores. É Deus. Está entendendo? Amém. Eles estão trabalhando nos fundamentos. Mas se a serpente atacou o calcanhar, ela atacou os fundamentos. É isso que ela faz. É Deus. Está entendendo? Ela foi nos fundamentos. Ela tentou derrubar a base. Ela não atacou o braço. Ela não atacou o peito. Ela não atacou a cabeça. Ela não consegue. Ela não atacou a barriga, que gera, que dá vida. Amém? Amém. Na igreja, no sentido que gera novas vidas, que ganha almas para Jesus. Ela foi nos pés, ela foi nos fundamentos. Deus. E por isso, no ano de 2019, no Brasil, você abriu o teu WhatsApp e qual que era a notícia? Mais um pastor se suicidou. Quem lembra disso? Estão lembrados? Era pastor da Quadrangular, era pastor da Sou o Senhor é Deus, era pastor da Assembleia de Deus, era pastor de São Paulo, era pastora do Minas Gerais, era pastor do Rio Grande do Sul, era pastor de Santa Catarina. Houve um surto de suicídio de pastores no Brasil. A serpente estava atacando os pés da igreja, porque ela queria parar a marcha da igreja, e a igreja não parou. Aleluia. O corpo estava sangrando, mas ele continuava. Aleluia. Porque tem agenda, porque tem compromisso, porque tem culto, porque eu preciso cuidar da ovelha, porque eu preciso abrir as portas do culto. E então a geração de pais da igreja, aqueles que foram trazendo fundamentos apostólicos, foi ferindo e foi se machucando. Quem está entendendo? Amém? Amém. Aleluia. Sabe o que Deus fez? Deus parou a igreja brasileira. E alguém pode dizer: mas irmão Mateus, foi triste o que aconteceu. É verdade. Mas quando você está com febre, você toma Dramin. Quando você está com câncer, aí você precisa de quimioterapia. Deus parou a igreja evangélica brasileira no ano de 2020.
mas também o suicídio de pastores parou no Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Alguém dá uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Você entende a sabedoria de Deus? Parou os eventos. E o evangelista, o pregador itinerante, que é o evangelista, que não tem pastoreio, ele não tem casa, ele não cuida de um rebanho. Ele é um pregador itinerante, é um evangelista. Às vezes chamam ele de pastor, mas o que ele faz na prática é evangelismo. É o ministério de evangelista. Ele vai ganhando almas. O que Deus fez? Parou também. O segundo grande problema que nós tínhamos no Brasil é que nós tínhamos evangelistas querendo dar uma de bonzão e querendo liberar uma palavra que não cabia a eles. Meu Deus. Evangelista querendo ser apostólico, evangelista querendo doutrinar o povo, querendo falar que a doutrina vai mudar, que tudo é permitido, que Deus só quer teu coração. Evangelista dizendo que se Jesus estivesse no jardim do Éden, assim como Adão, ele teria pecado. E esses evangelistas estavam na internet, e uma multidão na internet de jovens dava audiência, enquanto o pastor falava para 50, 40, 100 irmãos, 200 irmãos que ele conhecia. O evangelista falava para 150 mil, 50 mil, 1 milhão, 2 milhões de visualizações no YouTube, e a mentira ia se espalhando. Deus. E o problema ia aumentando. E qual que era o maior problema, irmão Mateus? O maior problema é que havia uma separação. E eu disse que separação causa a morte. O que é separação? Morte. Havia uma separação. Eu não sei, jovem, você é admirado com brilho, com fogos, com luz, com show pirotécnico, mas eu quero te dizer que aquilo que te dá vitória não é aquele show no meio da multidão. O que te dá vitória são os 2, os 3 irmãos que participam do ciclo de oração, estão de joelhos dobrados para que você continue de pé, estão com as mãos levantadas no monte para que você continue vencendo no vale. Aleluia. Que era tão idoso quanto ele, e ele subia a montanha, mas lá embaixo, no meio do vale, estava um jovem chamado Josué, e ele pegava a espada, e ele ia para a guerra, e ele vencia. E a Bíblia diz: enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué vencia, mas quando Moisés cansava as mãos, Josué caía. Eu quero te dizer o que está em Hebreus: tornai a fortalecer os joelhos fracos e levantai as mãos cansadas. Porque quando você levanta a mão, Pai, para abençoar e interceder, o teu filho se levanta com a espada e ele faz o exército de Deus avançar. Eu nunca vi ele se cansar, nunca vi ele se fadigar, eu nunca vi Deus errar o tamanho, eu nunca vi Deus chegar na hora errada, eu nunca vi Deus não agir no momento certo, eu nunca vi Deus perder uma batalha. Descansa! Glória a Deus. Glória. Aí João está olhando e lá vem o cordeiro. Aleluia. Mas cordeiro, o que o cordeiro vai fazer? Aleluia, Jesus. João, não chores mais, porque o cordeiro morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, e ele é digno de abrir o livro e desatar o selo. Os pais corrigem o foco dos filhos. Aleluia. Amém? Amém. O pai, ele não tira o teu sonho, ele te mostra o caminho para o sonho. Aleluia. Os pais corrigem o foco dos filhos. Então Ancião disse: ei, ele não é apenas o cordeiro,
igreja, os 24 anciãos. Aleluia. Porque a igreja é 24 horas. Então cada ancião daquele representa um turno de oração e adoração da igreja na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vou repetir, meu irmão. Está escrito em Marcos 14, se não me engano, 14, 32. Ei, Pedro, porventura você não pode orar uma? Ora. Porque no mínimo tem que ser uma Ora. de oração. Por que uma hora de oração? Porque é o turno do sacerdote. Aleluia. Então quando o sacerdote lá no céu está no horário dele para se apresentar, você ora aqui e ele apresenta lá. Você dobra o joelho aqui e ele dobra o joelho lá diante do trono. Você levanta as mãos e dá glória a Deus aqui. E os anciãos tiram a coroa da cabeça e glorificam aquele que é digno de toda glória. Aleluia, Senhor. E tudo que acontece na terra acontece no céu. Vai acontecendo, é o ciclo. É o Espírito Santo que faz essa ligação. Glórias a Deus. Aleluia. Ei, canarabaste cantora Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Darasui. Deixa eu te explicar o que era aquele livro. Quando Jesus abriu o livro, os anciãos disseram, se prostraram diante do trono. Tem gente que não diz que tem coreografia, né? Lá no céu tem coreografia, irmão. Está na Bíblia, o ministério de coreografia aqui. Na frente do trono, Jesus gosta de dança. Aleluia. Olha só. O nosso Deus gosta de coreografia. Porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 5, o ancião está sentado no trono. Mas quando ele abriu o livro, ele se levantou do trono, tirou a coroa da sua cabeça, colocou nos pés daquele que ressuscitou, levantou as suas mãos e deu glória a Deus. Quem trouxe a sua coreografia aqui para o culto pode levantar a mão e dar um sinalzinho para Jesus ouvir. Coração. O que era aquele livro, irmão Mateus? A Bíblia diz no livro de Jeremias que quando um homem comprava uma terra, ele ia até o juiz e fazia uma carta e selava a carta. E passado um tempo, aquele homem ia viajar. E quando aquele homem ia viajar, outras pessoas vinham e tomavam conta daquela terra. Mas quando aquele homem vinha, o profeta Jeremias voltou, olhou para a terra e disse: ei, Deus me deu essa herança, essa terra é minha. E aí ele disse: cadê a prova? Eu tenho a carta selada. E a carta selada é um sinal de que esta terra é minha, eu sou dono dela. Então vamos diante do juiz. E ele levou diante do juiz. E quando ele chegou para o juiz, ele disse: juiz, eu tenho uma carta selada. Aí alguém que foi o poceiro, que tomou posse, diz assim: essa carta é falsa. Ele não pode tomar a terra, pode ser falsa. Ele pode ter fabricado, ter mentido. Aí o juiz vai olhar e vai dizer assim: essa carta não é falsa, porque aqui no céu, eu tenho, aqui no tribunal, eu tenho uma cópia da carta selada. A carta que está selada neles, também está na minha mão. Digno é, Senhor, de tomar o livro e desatar os seus selos, porque compraste para Deus. Aleluia, Jesus. Homens de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações, e os constituiu sacerdotes. Aleluia. O que faz o céu cantar não é quando você ganha um carro. O que faz o céu adorar, o ancião se levantar do trono, não é quando você compra uma casa. O que faz o céu cantar e faz o ancião se levantar do trono para adorar, não é quando você se forma na faculdade, mas é quando um coração de um pecador se arrepende e se